Só 24 horas por dia. Mas 24 horas é muito pouco. Ou o dia só tem 24 horas. Eu acho que você já falou isso para alguém, ou já falou isso para você mesmo. E hoje a gente vai estar falando aqui sobre isso. Sobre essa correria que a gente diz viver nos nossos tempos de hoje, né? E o que é que a Bíblia fala sobre isso também? Eu acho que nós precisamos organizar melhor nosso tempo, nós precisamos definir nossas prioridades e fazer com que essas 24 horas não seja um peso ou que não seja também um berço esplêndido onde a gente possa descansar e não fazer nada, né? Então, como otimizarmos esse nosso dia que Deus fez com essas 24 horas? É muito interessante a gente entender que o tempo é algo muito precioso para Deus. Desde o início, onde Deus criou todas as coisas, Deus pensou nesse tempo. Até porque Deus ele poderia ter feito o mundo em uma só palavra e tudo teria sido criado. Mas ele fez questão de nos mostrar que era importante um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, para que tudo fosse criado. E é interessante quando a gente vê e percebe esse detalhe no livro de Gênesis, que a gente começa a entender, opa, o tempo é algo que é muito importante para Deus. Então, quando a gente vê também a história de Noé, Noé passou 40 dias embaixo de chuva. 40 dias e 40 noites. Por que Deus não simplesmente derramou a sua ira sobre a terra? Por que foi que Deus não simplesmente derramou a sua justiça e livrou a família de Noé? Porque, mais uma vez, o tempo é algo muito importante para Deus e para a nossa história. Para a nossa história enquanto humanidade, enquanto criaturas e criação de Deus. E eu queria que você ficasse atento ao que a Bíblia fala sobre esse cuidado que a gente tem que ter com relação ao tempo. Veja o que é que está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 3, dos versículos 1 até o versículo 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Então nós percebemos que há tempo para todas as coisas. E que muitas vezes nós deixamos essa importância de lado. Por exemplo, nós não vivemos mais hoje simplesmente num mundo onde o fast food é algo que é o consumidor de um tempo gasto, onde nós vamos comprar uma comida no intuito de poupar tempo de cozinhar. Mas não é apenas isso. Hoje em dia nós temos áudios, nós temos vídeos, onde nós podemos acelerar aquele tempo. Um áudio de 10 minutos, agora eu vou ouvir em 5 minutos. Um vídeo que me tomaria 1 hora, agora eu vou ouvir em meia hora, porque eu quero otimizar o meu tempo. Então, nós começamos a atropelar muitas vezes aquilo que nossa estrutura corporal, nossa mente, nosso cérebro foi feito para assimilar. E nós queremos ganhar tempo, ganhar tempo, ganhar tempo. E nós começamos a entender que nós precisamos dedicar tempo e deixar com que cada coisa ocupe o seu lugar no seu devido tempo.
Mas como é que eu vou otimizar o meu tempo? Essas 24 horas, né? Porque todo mundo tem 24 horas. E como é que eu vou priorizar os meus afazeres? Quais são os meus projetos? Eu acredito muito em uma harmonia de vida. Nós falamos bastante sobre esses assuntos na igreja e existem algumas esferas da nossa vida que nós precisamos pontuá-las. Por exemplo, eu tenho os meus sonhos, eu tenho o meu tempo com Deus, eu tenho a minha prioridade familiar, eu tenho o meu tempo com a comunidade local, com a igreja, eu tenho o meu tempo no trabalho, eu tenho o meu calendário lá onde eu marco, eu vou viajar durante um mês de férias. Então nós precisamos entender que para todo esse globo aí, toda essa quantidade de coisas, nós precisamos utilizar as nossas 24 horas para atendê-lo. O que isso me faz pensar? Que nós não temos simplesmente 24 horas para dividir entre essas etapas. Por quê? Porque o meu tempo com Deus não significa que não é um tempo com a minha família. O meu tempo servindo a minha comunidade local, a minha igreja, não é um tempo onde também eu estou longe da minha família, mas é um tempo onde eu sirvo a igreja junto com a minha família, é um tempo onde eu busco a presença de Deus junto com a minha família também. O meu tempo no trabalho é um tempo que me proporciona o meu tempo de descanso, o tempo de férias, que me traz condições financeiras para que isso possa ser realizado. Então nós precisamos entender que Deus nos fez um só. Ele não fez você no seu ambiente de trabalho, Ele não fez você na sua igreja, Ele não fez você no seu secreto junto com Ele, mas Ele fez Ele fez você uma pessoa. E você precisa entender que nós precisamos combinar esses elementos, essas áreas da nossa vida de forma comum, para que a gente possa otimizar essas tão preciosas 24 horas. Paulo fala lá em Efésios, né? Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, ele diz que nós devemos aproveitar ao máximo o nosso tempo, que nós não devemos desprezar e nem deixar o nosso tempo ir embora, como fazem os insensatos. Nós temos algo que é precioso realmente, que são essas 24 horas diárias. E nós precisamos colocar diante de Deus, nós precisamos entender aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos listar as nossas prioridades, listar os nossos sonhos, listar os nossos desejos, entender aquilo que Deus tem para nós. E aí a gente vai começar a criar etapas, a criar modelos onde nós podemos realizar e alcançar tudo isso baseado naquilo que Deus tem para nós. Tá? Então, a dica que eu deixo para você é: tente envolver ao máximo várias atividades, várias áreas da sua vida nessas 24 horas. Como, por exemplo, busque a Deus junto com a sua família. Sirva a sua igreja junto com a sua família. Sonhe. Seja um exemplo de Deus no seu trabalho, para que as coisas aconteçam de forma uniforme e não seja simplesmente alguém no seu trabalho, alguém na sua casa, alguém no seu tempo com Deus. Tá bom? Deus te abençoe.